Hoje aqui refletindo sobre a proliferação das denominações. Qual é a igreja a que você está agregado? Qual igreja que você pertence? Você entende por que você está nessa igreja? Você tem convicção de que ali é o lugar para você estar? Será que a grande maioria entende ou simplesmente vai na igreja, ouve a palavra do pastor? Como é que vocês percebem isso? Celeste, existem dois aspectos que acho que eu gostaria de dividir. O primeiro é que, até dando uma volta ali no primeiro bloco, você fez um comentário muito interessante, né? Por que a nossa religião, especificamente, processa essa proliferação, diferentemente de outras religiões? Isso está meio que no nosso DNA. Porque se é uma coisa que foi a base de todas as matrizes protestantes, foi o livre exame das Sagradas Escrituras. Então esse é um aspecto. O segmento evangélico, o segmento protestante, ele foi construído sobre uma base de que nós não temos mediadores. Portanto, a gente não tem um guru. A gente não tem uma entidade sobrenatural que se manifesta em uma pessoa e que nós temos que segui-la. Nós temos o Espírito Santo que habita todo crente, que dá a ele o discernimento das Escrituras. A extrapolação disso é cada qual se sentir no direito de construir a sua própria interpretação da Bíblia. Extremo, então, é o extremo. Então, faz parte do nosso DNA. Por isso que isso acontece conosco e não acontece com o catolicismo, ou com o espiritismo, ou com o budismo, com o islamismo, porque existe uma matriz hierárquica muito definida. E o protestante, por si só, ele é livre e se sente livre dessa submissão a este mediador, a este ser que ele se submete. Apesar que isso está mudando um pouco, né? Estão reaparecendo os gurus evangélicos. Mas, bom, o outro ponto será que todas as igrejas estão fundamentadas na Bíblia? Esse é o outro lado dessa moeda. Na medida em que cada qual se sente no livre direito de interpretar a Bíblia, ele vai construindo a sua própria interpretação. E nem tudo aquilo que é tirado da Bíblia é bíblico. Nem tudo aquilo que é trazido como teologia bíblica, porque foi tirado de um verso bíblico, é bíblico. A comunidade cristã, ela é a expressão de Cristo. Eu gosto muito de Paulo, em Colossenses, que ele diz: em Cristo a plenitude da divindade estava. E a plenitude de Cristo está distribuída na igreja. Cada crente deveria se imbuir da liberdade de saber que ele tem direito de ler e interpretar a Escritura, porque o Espírito Santo nele habita. Entretanto, deveria ter a humildade de compreender que a manifestação e a revelação plena de Cristo está na comunhão e na comunidade. Se eu tivesse essa compreensão, eu não partiria para uma interpretação pessoal e subjetiva daquilo que eu acredito ser bíblico. Eu me submeteria ao olhar da comunidade. E eu trataria esta compreensão comum de Cristo como sendo aquilo que vai ser o parâmetro fundamental da minha fé. Nem todas as compreensões que eu tenho, bíblicas, a meu ver, cabem na igreja presbiteriana. E nem todas as afirmações calvinistas e da igreja presbiteriana cabem em mim. Mas eu sou presbiteriano, porque eu decidi ser alguém que estabelece um vínculo de aliança. E a minha compreensão não tem que se sobrepor à comunidade, e nem eu tenho que simplesmente anular as minhas convicções por causa da comunidade. Mas eu vou viver em harmonia e em unidade, entendendo aquilo que é comum. E nisto que é comum, eu vou caminhar com todos. Naquilo que eu penso diferente, eu vou reter isto para a minha própria edificação e não vou querer fazer disso verdade para ninguém. Porque isto é para mim. Exatamente. Eu gostei muito da exposição do pastor Fábio, porque realmente é isso. Ainda continuando o apóstolo Paulo, o organismo, né? E a igreja como um organismo. Corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E o corpo, ele é composto de vários sistemas. E essas denominações, como ele bem colocou, Cristo é o cabeça, e a multiforme manifestação da graça atende de diferentes formas. Com aquele adágio de Agostinho: unidade no essencial,
tolerância no discutível, o amor em tudo. Então, o que ele colocou, além de ser algo extremamente, a meu ver, algo sólido, né, baseado nos princípios reformados, o tronco comum, que seria aquilo que nos torna evangélicos. A partir do momento que destoa daquilo, você já destoa a essência, descaracteriza. É uma unidade numa pluralidade, mas nós temos essa multiplicidade mantendo esse tipo de unidade, só que é uma unidade dinâmica. Como ele bem colocou, não é algo, um tronco monolítico, né, institucionalizado, é algo que ao longo da história é reprocessado. E eu vejo isso, a multiforme graça de Deus, para alcançar a todos. Nesse sentido, eu acho isso muito relevante, pertinente. Porque muitas vezes nós mesmos evangélicos, né, a gente fica criticando uma outra denominação, achando que ali não existe a presença de Deus, que é coisa de homens e tal. E tem essa divergência muito forte mesmo, né? Agora, será que existe uma igreja certa diante do que vocês estão colocando? Será que existe uma igreja que é mais certa do que outra igreja? Porque Deus criou a igreja, né? Qual das igrejas qual das denominações que Deus criou? É possível se fazer algum alinhamento nessa direção? Eu penso que não. Eu penso que não existe a igreja que detém, que possa levantar a sua bandeira denominacional e falar, olha, aqui nós estamos fundamentados aqui na verdade plena, nós somos a igreja de Cristo na sua essência. Eu tenho lido nesses dias sobre esse tema, Celeste, e eu quero citar aqui um texto que fala sobre isso, muito interessante, do próprio Jesus, está no capítulo 9 do livro de Marcos, e fala de João. No verso 38, diz assim, João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Então, concluindo a minha fala, eu penso que nós nos completamos. Porém, dentro dessa perspectiva, nós temos que ter cuidado, porque entram aí algumas denominações e alguns indivíduos que ficam ali querendo ter alguma vantagem nisso e levantam bandeiras completamente fora do contexto bíblico, doutrinário, fora da essência do Evangelho, Da ética, né? Da ética cristã, e às vezes por questões de revolta, às vezes, o pastor colocou muito bem, porque ele não concorda com o posicionamento daquela igreja que ele está, e aí sim é quando a denominação entra para a lista, não de denominação, mas de seita e heresia. Isso, a palavra do pastor me permite, é importante também nesse sentido, não é um ecletismo, porque a multiplicidade sem a ordem é o caos. Verdade. Então, existe esse ponto de equilíbrio, esse ponto de unidade, que é o que o Leo chama de mero cristianismo. Eu gosto muito dessa abordagem do Leo, porque é mero cristianismo. Porque que os cristãos de todas as épocas comungam. Por isso, qual é a igreja certa? A igreja certa é que Cristo é o centro, de acordo com a Bíblia, o que nós cremos como evangélicos. E, a partir do momento que nós cremos na divindade de Cristo, naquilo que a Bíblia se propõe, seria o credo apostólico, no caso, né, porque tem os concílios ecumênicos, tem uma série de situações que nós não precisamos colocar aqui, forma a nossa identidade. Só que essa identidade, ela se manifesta de várias formas, porque, como ele bem colocou, nós temos que ter o cuidado, existem divergências que elas não são nem bíblico-doutrinárias, às vezes são administrativas, pessoais, e que criam outras denominações, ou seja, quando você estuda a própria hegemonia, né, os conflitos políticos, que a partir do momento que a gente vive no mundo da cultura, no mundo social, tem todos esses elementos, mas a igreja verdadeira, ela é una,
ela possui essa unidade invisível e indivisível, cujo cabeça é Cristo. E isso ao longo das épocas, ao longo das eras, sempre vão surgir, como na igreja primitiva, os gnósticos, sempre vão surgir outros grupos que vão tentar destoar do que é o verdadeiro evangelho. Só que a mensagem evangélica, ela, a cada geração, ela vai se manifestar no remanescente. Aí eu creio no poder do remanescente, daqueles que são fiéis. Afinal, a reforma protestante, ela surge a partir daqueles que estavam predispostos, inclusive os pré-reformados, né? Os valdenses, Savonarola na Itália. Então, ou seja, já havia uma inquietação a todo aquele sistema histórico. E Deus sempre tem os seus eleitos, para usar a terminologia calvinista, nesse sentido, de manifestar a sua palavra, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele falou igreja porque realmente tem a igreja, a noiva, mas é nesse sentido, una, santa, invisível e indivisível, que não olha cores, etnias, classes sociais, gênero, a igreja para os seres humanos, para... Celeste, veja bem, eu fui evangelizado pela minha avó batista, fui ordenado pastor numa igreja pentecostal, fiz faculdade de teologia no Instituto Bennett Metodista e depois fui ordenado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu tenho aqui uma comunidade. Exato. Estas diversidades todas nunca foram um problema, posto que o essencial estava ali, legitimado pela caminhada do cristianismo. O problema é que nós estamos vivendo um evangelho personalista, onde a essência de Cristo foi substituída pelo personalismo do líder. Sabe, igrejas que têm dono. Verdade. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia assim, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Paulo, ele fala à igreja assim, eu louvo a Deus porque vocês são os meus imitadores e porque vocês estão preservando a tradição que eu comuniquei a vocês. Então Paulo está dizendo assim, apesar de Paulo ser um cara que rompia com todos os paradigmas que ele encontrou no cristianismo quando ele chegou. Mas ele dizia assim, mas uma base da tradição da fé cristã que eu passei para vocês, vocês estão se mantendo fiéis a ela. O problema é que a igreja se torna personalista. Cada dia mais, ela deixa de se parecer com Cristo para se parecer com alguém. Para ter a cara de alguém. E parece que a gente tem tanta necessidade de ter alguma coisa que me distingue dos demais, que eu tenho que criar alguma coisa que seja só minha. É verdade. Algum ensino que seja meu. Alguma coisa que eu digo aqui que ninguém mais diz. Algum mover que Deus deu a mim e que não deu a mais ninguém. E aí, quando a gente está na igreja personalista, igreja que tem dono, igreja que cada dia tem uma novidade e um novo rumo para ser seguido, um modismo novo, talvez esse seja um caminho para que as pessoas avaliem. Eu estou num lugar onde, de fato, a preocupação é o Evangelho de Cristo? Está havendo transformações na minha vida? Pois é, essa é uma preocupação grande, né, da gente poder conversar um pouco sobre isso, porque a gente está colocando aqui, são tantas denominações que surgem, nós estamos afirmando que essa diversidade, ela é normal, ela é boa, ela pode e essa diversidade, quando ela é centrada na palavra, ela tem unidade, né? Ela tem unidade, mas vocês já disseram, acho que foi o pastor Fábio que comentou também, que nem tudo que se diz a partir da Bíblia é bíblico. É bíblico, né? E muitas vezes, muitas pessoas estão utilizando a própria Bíblia para colocar as suas próprias palavras, né? Para distorcer o Evangelho de Cristo, usando isso em causa própria, etc. E aí a gente tem que tentar, pelo menos dizer como você pode, vocês já expuseram isso um pouquinho agora, mas como você pode estar numa igreja, estar com uma denominação e, de repente, você poder ter a certeza que a Bíblia, a palavra de Deus, é que está sendo efetivamente pregado nessa igreja, nessa instituição. Através do estudo, através do conhecimento. Eu pego um adágio pitagórico, que os pitagóricos eles costumavam dizer, os números não mentem, mas pessoas mentirosas escrevem números. Então sempre vão ter os manipuladores, vão sempre ter aqueles que afirmam, isso é bíblico. Então só através de um questionamento profundo
Aí é um exercício filosófico de questionar, porque em Provérbios 21:30, até o lema do Dério, não há sabedoria, inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E o que a gente discutia, toda verdade é verdade de Deus. Nada pode cercear a verdade, nada pode ser superior à verdade. E o Cristo diz, aquele que buscar com o coração puro a verdade, ele encontrará a verdade, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é um relacionamento. E o que ele colocou foi muito importante. Eu achei também a questão da personalidade, não é isso, pastor? Ele colocou um alerta importante. A partir do momento que eu tenho Cristo, eu estou completo em Cristo, a partir das Escrituras, só a Escritura. Agora, a partir do momento que surgem outras distorções, é aquilo que a gente via muito no Antigo Testamento e continua no Novo, da idolatria, a questão do ídolo. E esse ídolo não é mais aquele ídolo de... é uma pessoa, é a tecnologia, é o ego, ou seja, mudaram-se as referências sociais, mas o coração do homem é o mesmo, é o narcisismo, é a vontade de se vangloriar. O pastor Caio Fábio até escreveu um dos livros que era a Síndrome de Lúcifer. O pastor Caio Fábio coloca, o que é a Síndrome de Lúcifer? É a síndrome da autoglorificação. Ou seja, não é uma separação que ela é fruto da fidelidade à palavra, de você não negociar os seus princípios, que às vezes não são nem doutrinários, são éticos. E há momentos que as rupturas são necessárias. A questão não é a ruptura, a questão é a intenção que está por trás daquele movimento. E como ele falou, através de uma análise histórica, nós podemos compreender melhor esse fenômeno. Perfeito. A gente hoje tem uma questão, né? Além de nós termos uma diversidade de denominações, nós temos também uma diversidade enorme de versões da Bíblia. Diferentes denominações podem significar diferentes versões da Bíblia. Que relação ou que cuidados, que relação né? Porque uma coisa não substitui a outra. Cuidados a gente deve ter nessa direção. E a gente pode falar um pouquinho o que é uma versão da Bíblia. Vou para o intervalo e volto já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.